Milionário fica chocado ao ver menina mendiga que roubou seu celular na TV. Ricardo era um daqueles homens que parecia ter tudo. Roupas de grife, carros de luxo, um apartamento no andar mais alto de um prédio em São Paulo, com uma vista de tirar o fôlego. Mas apesar de tudo, havia um vazio imenso dentro dele. Ele havia se afastado de sua família, atrás de negócios que valiam milhões. A cidade pulsava lá embaixo, com o brilho das luzes refletido nas janelas, mas Ricardo só enxergava números e gráficos. Naquela manhã, enquanto se preparava para uma reunião, algo aconteceu que mudaria tudo. Ele estava cercado por paleta de cores em um quadro que representava o sucesso, quando percebeu. Seu celular não estava na mesa. Um frio na barriga. Correu até o banheiro e, ao olhar no espelho o horror, ele havia sido roubado por Jéssica, uma jovem sem teto que havia passado na sua frente enquanto ele atravessava a rua. Ele mal teve tempo de notar a presença dela. Agora, aquela imagem se misturava à sua irritação, como ela teve coragem. Mas a indignação de Ricardo durou pouco. No mesmo instante, a TV ligada em seu escritório exibia uma reportagem. Uma multidão se aglomerava, e no centro dela estava Jéssica, com um olhar firme, contando sua história de luta e resiliência. Sua voz ecoava pela sala, enquanto o apresentador falava sobre injustiça social e como os jovens estavam se unindo para fazer a diferença. A cidade está dividida entre ricos e pobres, mas nós não vamos nos calar, dizia ela, sua determinação visível. Ricardo ficou paralisado. O que era aquele olhar? Havia um fogo ali que ele não reconhecia. Os minutos passaram, mas o celular ficou em segundo plano. A história daquela jovem, sua luta contra o abandono, o trauma e os monstros do passado, reverberou no coração do milionário. No fundo, Ricardo sabia que sua vida era um palco de vaidade. Ele não tinha sido o tipo de homem que se importava com o sofrimento alheio. Mas naquele momento, ver Jéssica ocupar a tela como uma heroína lhe causava um nó na garganta. Ele começou a perceber que seus próprios segredos e a solidão o mantinham preso ao egoísmo, e todo o seu sucesso não valia nada diante da sinceridade dela. Logo, o tom da história começou a mudar. Um poderoso empresário, um verdadeiro tubarão do mercado, apareceu como o antagonista, ameaçando desmantelar o movimento de Jéssica. Ele queria colocar a cidade nos trilhos da ganância, sem se importar com aqueles que estavam à margem. O coração de Ricardo disparou. Ele sentiu que tinha que escolher: se aliar a ela e lutar contra as injustiças, ou permanecer na zona de conforto do seu mundo superficial. O lampejo de uma chance de redenção o assustava e fascinava. E enquanto Jéssica se tornava uma figura no centro do clamor social, novos segredos do passado dela começaram a emergir, complicando ainda mais aquela luta. Será que ele teria coragem de enfrentar não só o empresário, mas também seus próprios demônios internos? O futuro deles estava em uma linha tênue, e as escolhas que fariam poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto a tela da TV exibia a determinação de Jéssica. Ele sabia que sua vida estava mudando naquele instante e que suas próximas escolhas poderiam decidir seu caminho para sempre. Justo quando ele se preparava para mudar tudo, um barulho ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. O vidro da janela se despedaçou em milhões de pedaços e um grito estrondoso reverberou por todo o andar. Ricardo se lançou ao chão, um instinto primal tomando conta dele. O pânico tomou conta do escritório. Pessoas começaram a correr, a gritar, enquanto uma fumaça densa invadia o espaço. Ele olhou para a tela da TV e viu Jéssica, que tinha parado de falar e agora olhava em volta, confusa. O caos tomou conta da cidade quando uma explosão, aparentemente proveniente de um prédio vizinho, fez todos se desesperarem. Mas algo estava diferente. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que algo familiar estava acontecendo. Ele se lembrou de um dia em sua infância, enquanto olhava a cidade do alto. Aquilo não pode ser, ele murmurou, e a lembrança de um amigo que havia sido esquecido, atravessou sua mente. Alguém que havia prometido fazer o bem, mas acabou se perdendo no mundo dos negócios, assim como ele. Mas antes que pudesse completar o raciocínio, a fumaça fez seus olhos arderem, e ele se levantou, tentando encontrar uma saída. Então ele viu uma figura alta, envolta em sombras e fumaça, surgindo do caos. Era um homem que ele reconheceria em qualquer lugar,
um executivo de sua própria companhia, famoso por seus métodos implacáveis. Ricardo, gritou o homem, com um sorriso sinistro nos lábios. Parece que suas amizades não são tão inabaláveis assim. Pensei que você estivesse mais esperto. A cada palavra do executivo, o terror na sala crescia. Os clientes, os funcionários, todos os que viam o rosto de Jéssica na TV e o caos tomando conta da cidade não eram meros espectadores. Eram vítimas de um plano muito maior que envolvia poder e corrupção. Com o coração na mão, Ricardo juntou as peças. Jéssica estava no centro da luta por justiça, mas quem a atacava não eram apenas aqueles que estavam ao seu redor. O executivo havia estado por trás de tudo, manipulando o sistema para forçar Jéssica a agir. Ele queria eliminar qualquer ameaça ao seu império e agora usar a violência para silenciar a juventude que prometia mudança. E se ela fosse, na verdade, uma isca? O pânico transbordava enquanto ele encarava aquela revelação devastadora. O que ele deveria fazer? Ali no meio do caos, sentiu o peso da responsabilidade. O futuro de Jéssica estava atrelado ao seu, e a luta por justiça não era mais apenas dela, era dele também. Nesse instante, o que antes parecia simples se tornava apavorante. Ricardo poderia finalmente se libertar de sua prisão de egocentrismo, mas isso significava arriscar tudo para proteger alguém que, até então, ele considerava uma simples menina mendiga. A batalha estava prestes a começar, mas a certeza de que nenhuma das escolhas seria fácil pairava no ar. Jéssica olhou para ele, ainda no telão. Seus olhos brilhavam com uma força que ele desconhecia. Mas no fundo estava a pergunta que ecoava cada vez mais alto: quem realmente eram os inimigos dela? E as escolhas de Ricardo levariam à verdadeira redenção ou o afundariam de vez? A resposta estava em seus próximos passos, enquanto a cidade ardia ao redor. Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto a tela da TV exibia a determinação de Jéssica. Ele sabia que sua vida estava mudando naquele instante e que suas próximas escolhas poderiam decidir seu caminho para sempre. Justo quando ele se preparava para mudar tudo, um barulho ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. O vidro da janela se despedaçou em milhões de pedaços e um grito estrondoso reverberou por todo o andar. Ricardo se lançou ao chão, um instinto primal tomando conta dele. O pânico tomou conta do escritório. Pessoas começaram a correr, a gritar, enquanto uma fumaça densa invadia o espaço. Ele olhou para a tela da TV e viu Jéssica, que tinha parado de falar e agora olhava em volta, confusa. O caos tomou conta da cidade quando uma explosão, aparentemente proveniente de um prédio vizinho, fez todos se desesperarem. Mas algo estava diferente. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que algo familiar estava acontecendo. Ele se lembrou de um dia em sua infância, enquanto olhava a cidade do alto. Aquilo não pode ser, ele murmurou, e a lembrança de um amigo que havia sido esquecido, atravessou sua mente. Alguém que havia prometido fazer o bem, mas acabou se perdendo no mundo dos negócios, assim como ele. Mas antes que pudesse completar o raciocínio, a fumaça fez seus olhos arderem, e ele se levantou, tentando encontrar uma saída. Então ele viu uma figura alta, envolta em sombras e fumaça, surgindo do caos. Era um homem que ele reconheceria em qualquer lugar, um executivo de sua própria companhia, famoso por seus métodos implacáveis. Ricardo, gritou o homem, com um sorriso sinistro nos lábios, parece que suas amizades não são tão inabaláveis assim. Pensei que você estivesse mais esperto. A cada palavra do executivo, o terror na sala crescia. Os clientes, os funcionários, todos os que viam o rosto de Jéssica na TV e o caos tomando conta da cidade não eram meros espectadores. Eram vítimas de um plano muito maior que envolvia poder e corrupção. Ricardo sentiu seu coração batendo forte. Ele juntou as peças. Jéssica estava no centro da luta por justiça, mas quem a atacava não eram apenas aqueles que estavam ao seu redor. O executivo havia estado por trás de tudo, manipulando o sistema para forçar Jéssica a agir. Ele queria eliminar qualquer ameaça ao seu império e agora usar a violência para silenciar a juventude que prometia mudança. Então, em meio ao tumulto, uma porta se abriu. Uma mulher entrou abruptamente, seu olhar transparecendo medo e determinação. Era Ana, a única mulher que ele ainda respeitava no mundo dos negócios. Mas havia algo diferente nela, um fervor obscuro. Ricardo, ela gritou com uma urgência incomum. Você precisa saber a verdade. Ele quase não conseguia ouvir as palavras dela sobre a explosão e a trama arquitetada. Jéssica, ela está em perigo, não é só uma menina mendiga. A revelação cortou como um faca. Ricardo prendeu a respiração, tentando assimilar o que Ana estava dizendo. Ela é filha do homem que você traiu, o mundo dele desabou. Os olhos de Ana estavam cheios de pânico. Ele a colocou como um peão nessa luta. A explosão foi um plano para fazê-la parecer culpada, desviar a atenção, destruir o movimento. Ricardo sentiu a bile subir na garganta.
A última peça do quebra-cabeça se encaixou e a realidade surgiu como uma tempestade. Ele havia roubado o celular de uma vítima de uma conspiração cruel. Mas antes que pudesse responder ou agir, o poder da explosão atingiu o prédio novamente. A estrutura tremeu e ele viu que a fumaça avança rápido, envolvendo tudo. Logo, algo mais estava para acontecer. O papel de Ricardo neste jogo se tornava cada vez mais crucial e a necessidade de proteger Jéssica se agravava. Ele viu nos olhos de Ana que as escolhas que ele tinha que fazer não envolviam apenas seu ego, mas a vida de alguém que estava ligada a ele de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Você vai se unir a ela, não vai? As palavras de Ana jogaram uma luz sobre a decisão que se aproximava, mas eles não tinham tempo. O caos e a verdade estavam prestes a colidir de uma forma devastadora e Ricardo percebeu que pensava que tinha o controle, mas na verdade estava apenas começando a entender o tamanho da bagunça em que se meteu. A única certeza era que, seja qual fosse o caminho que ele escolhesse, nada seria como antes. A batalha estava só começando e a verdadeira natureza de Jéssica poderia revelar mais segredos do que ele estava preparado para enfrentar. Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto a tela da TV exibia a determinação de Jéssica. Ele sabia que sua vida estava mudando naquele instante e que suas próximas escolhas poderiam decidir seu caminho para sempre. Justo quando ele se preparava para mudar tudo, um barulho ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. O vidro da janela se despedaçou em milhões de pedaços e um grito estrondoso reverberou por todo o andar. Ricardo se lançou ao chão, um instinto primal tomando conta dele. O pânico tomou conta do escritório. Pessoas começaram a correr, a gritar, enquanto uma fumaça densa invadia o espaço. Ele olhou para a tela da TV e viu Jéssica, que tinha parado de falar e agora olhava em volta, confusa. O caos tomou conta da cidade quando uma explosão, aparentemente proveniente de um prédio vizinho, fez todos se desesperarem. Mas algo estava diferente. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que algo familiar estava acontecendo. Ele se lembrou de um dia em sua infância, enquanto olhava a cidade do alto. Aquilo não pode ser, ele murmurou, e a lembrança de um amigo que havia sido esquecido, atravessou sua mente. Alguém que havia prometido fazer o bem, mas acabou se perdendo no mundo dos negócios, assim como ele. Mas antes que pudesse completar o raciocínio, a fumaça fez seus olhos arderem e ele se levantou, tentando encontrar uma saída. Então ele viu uma figura alta, envolta em sombras e fumaça, surgindo do caos. Era um homem que ele reconheceria em qualquer lugar, um executivo de sua própria companhia, famoso por seus métodos implacáveis. Ricardo, gritou o homem, com um sorriso sinistro nos lábios. Parece que suas amizades não são tão inabaláveis assim. Pensei que você estivesse mais esperto. A cada palavra do executivo, o terror na sala crescia. Os clientes, os funcionários, todos os que viam o rosto de Jéssica na TV e o caos tomando conta da cidade não eram meros espectadores. Eram vítimas de um plano muito maior que envolvia poder e corrupção. Ricardo sentiu seu coração batendo forte. Ele juntou as peças. Jéssica estava no centro da luta por justiça, mas quem a atacava não eram apenas aqueles que estavam ao seu redor. O executivo havia estado por trás de tudo, manipulando o sistema para forçar Jéssica a agir. Ele queria eliminar qualquer ameaça ao seu império e agora usar a violência para silenciar a juventude que prometia mudança. Então, em meio ao tumulto, uma porta se abriu. Uma mulher entrou abruptamente, seu olhar transparecendo medo e determinação. Era Ana, a única mulher que ele ainda respeitava no mundo dos negócios. Mas havia algo diferente nela, um fervor obscuro. Ricardo, ela gritou com uma urgência incomum. Você precisa saber a verdade. Ele quase não conseguia ouvir as palavras dela sobre a explosão e a trama arquitetada. Jéssica, ela está em perigo, não é só uma menina mendiga. A revelação cortou como um faca. Ricardo prendeu a respiração, tentando assimilar o que Ana estava dizendo. Ela é filha do homem que você traiu. O mundo dele desabou, os olhos de Ana estavam cheios de pânico. Ele a colocou como um peão nessa luta. A explosão foi um plano para fazê-la parecer culpada, desviar a atenção, destruir o movimento. Ricardo sentiu a bile subir na garganta. A última peça do quebra-cabeça se encaixou e a realidade surgiu como uma tempestade. Ele havia roubado o celular de uma vítima de uma conspiração cruel. Mas antes que pudesse responder ou agir, o poder da explosão atingiu o prédio novamente. A estrutura tremeu e ele viu que a fumaça avança rápido, envolvendo tudo. Então, algo absurdo aconteceu. Jéssica apareceu ainda na tela da TV, mas de repente a imagem começou a falhar. A tensão aumentou. A câmera focou em um bilhete amarelado na mão dela, bem visível para todos. Este é o meu legado. Eram as palavras escritas, mas antes que o sinal falhasse completamente, ela olhou diretamente para a câmera e gritou: ele não é quem vocês pensam que é. A verdade é mais sombria.
Os murmúrios começaram a ecoar pelo escritório. O olhar que Jéssica tinha era de quem conhecia segredos muito viscerais, algo que poderia mudar tudo. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele tinha certeza de que entendia a situação, mas as palavras dela eram um eco de pânico em sua mente. Quem Jéssica realmente era. E o que ela sabia sobre o executivo? O cenário se tornava cada vez mais confuso e a verdadeira luta estava só começando. O que mais Ricardo teria que descobrir? As consequências da escolha que ele faria a seguir não eram mais apenas pessoais. Agora, o destino de Jéssica e a sua própria redenção estavam em um campo de batalha maior do que ele jamais poderia imaginar. E a explosão tinha apenas começado. Ricardo ficou paralisado enquanto a imagem de Jéssica na TV começava a falhar. Ele não é quem vocês pensam que é. A verdade é mais sombria. A gritaria ao seu redor aumentava, mas aquelas palavras penetraram profundamente em sua mente. Um frio na espinha. O que ela queria dizer? Em um instante ele sentiu que uma rede de segredos estava prestes a ser desvendada. Ana, sem mostrar sinais de parar, gritou novamente. Ricardo, você tem que agir agora, eles vão tentar derrubá-la. A fumaça densa chegava a arder em seus olhos, mas ele estava fixado na tela, nas palavras de Jéssica. De repente, a imagem estava perfeita novamente e ele a viu se afastar com a multidão. O que estava acontecendo era uma armadilha. Sem pensar duas vezes, ele se levantou. O edifício estava em caos, o pânico se espalhando como fogo. Ele precisava encontrar Jéssica. O caminho para a saída do escritório era um labirinto de gritos e fumaça, mas sua mente estava focada. O que ele não sabia era que o perigo estava mais perto do que imaginava. O executivo, que o observava com aquele sorriso sinistro, se aproximou ainda mais. Você acha que pode salvá-la? Está enganado, Ricardo. A voz do homem era como veneno. Nada é como você pensa. A verdade não vai mudar nada. Uma parte de Ricardo queria gritar, mas outra parte queria entender. O que você sabe sobre ela? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava toda a intensidade de uma explosão. O executivo deu um sorriso que só trazia mais desespero. Eu sei que Jéssica não é apenas uma garota qualquer. Ela é muito mais importante do que você imagina. Seu tom era quase de zombaria. Ela é a chave para o que eu construí, e você, bem, você vai ser o peão que vai se queimar nessa história. Perdeu-se em pensamentos, a filha do homem que ele traiu. A revelação de Ana o atormentava. Jéssica tinha uma conexão com tudo isso e ele estava no meio de uma teia gigantesca, o que ele não havia visto até agora. O peso das consequências fez com que sentisse como se estivesse sendo esmagado. Enquanto a poeira flutuava ao seu redor, um estalo ecoou. Cuidado! Alguém gritou e em um instante a parede ao seu lado desabou. Ricardo mal teve tempo de reagir e saltou para longe. Um pedaço de concreto quase o atingiu. A sala voou em pedaços e ele caiu de bruços, a dor cruzando seu corpo como um choque. O aterrorizante terremoto de caos virou seu mundo de cabeça para baixo. Ele se levantou, tonto, e viu Ana se arrastando para ele. Ricardo, está tudo desmoronando, nós precisamos sair. A urgência em sua voz era palpável, mas ainda havia uma questão no ar. Jéssica. O que havia acontecido com ela? Foi quando Ricardo percebeu. Nas mãos de Jéssica estava aquele bilhete. Este é o meu legado. Ele precisava saber o que estava escrito. Mas enquanto isso, a fumaça crescia ao seu redor, subindo como demônios em uma tempestade. Ele olhou para Ana, o rosto suado e os olhos arregalados. Ela hesitou e a tensão entre eles aumentou. Ricardo, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O legado dela é sobre quem você é. O que? Ele estava prestes a perguntar, mas antes que o fizesse, a estrutura do prédio tremeu novamente. Mas agora uma luz brilhante cortou a escuridão. Vindo de uma porta nos fundos, surgia uma figura familiar. Um homem que ele conhecia muito bem, seu pai, Ricardo. A voz dele soou como um eco distante, mas o olhar dele havia uma mistura de alívio e desespero. Você precisa saber, Jéssica é sua irmã. O tempo parou, o mundo ao redor dele desapareceu. O que significava aquilo, ele sentiu seu corpo tremer. A cada palavra que seu pai dizia, as peças do quebra-cabeça estavam se montando de um jeito que ele nunca poderia imaginar. A cidade estava em chamas ao redor deles, mas a verdadeira luta estava dentro dele. Como isso era possível? E ali no meio do caos, enquanto a fumaça envolvia tudo, toda a sua vida virou de pernas para o ar. As verdades que ele conhecia estavam longe de serem simples, e as escolhas que ele tinha pela frente eram mais críticas do que nunca. O que ele deveria fazer agora? A batalha estava apenas começando, e o que mais ele ainda descobrira? Ricardo ficou paralisado enquanto a imagem de Jéssica na TV começava a falhar. Ele não é quem vocês pensam que é, a verdade é mais sombria. A gritaria ao seu redor aumentava, mas aquelas palavras penetraram profundamente em sua mente, um frio na espinha. O que ela queria dizer? Em um instante ele sentiu que uma rede de segredos estava prestes a ser desvendada.
Ana, sem mostrar sinais de parar, gritou novamente: Ricardo, você tem que agir agora. Eles vão tentar derrubá-la. A fumaça densa chegava a arder em seus olhos, mas ele estava fixado na tela, nas palavras de Jéssica. De repente, a imagem estava perfeita novamente e ele a viu se afastar com a multidão. O que estava acontecendo era uma armadilha. Sem pensar duas vezes, ele se levantou. O edifício estava em caos, o pânico se espalhando como fogo. Ele precisava encontrar Jéssica. O caminho para a saída do escritório era um labirinto de gritos e fumaça, mas sua mente estava focada. O que ele não sabia era que o perigo estava mais perto do que imaginava. O executivo, que o observava com aquele sorriso sinistro, se aproximou ainda mais. Você acha que pode salvá-la? Está enganado, Ricardo. A voz do homem era como veneno. Nada é como você pensa. A verdade não vai mudar nada. Uma parte de Ricardo queria gritar, mas outra parte queria entender. O que você sabe sobre ela? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava toda a intensidade de uma explosão. O executivo deu um sorriso que só trazia mais desespero. Eu sei que Jéssica não é apenas uma garota qualquer. Ela é muito mais importante do que você imagina. Seu tom era quase de zombaria. Ela é a chave para o que eu construí. E você, bem, você vai ser o peão que vai se queimar nessa história. Perdeu-se em pensamentos. A filha do homem que ele traiu, a revelação de Ana o atormentava. Jéssica tinha uma conexão com tudo isso e ele estava no meio de uma teia gigantesca. O que ele não havia visto até agora, o peso das consequências fez com que sentisse como se estivesse sendo esmagado. Enquanto a poeira flutuava ao seu redor, um estalo ecoou. Cuidado! Alguém gritou e em um instante a parede ao seu lado desabou. Ricardo mal teve tempo de reagir e saltou para longe. Um pedaço de concreto quase o atingiu. A sala voou em pedaços e ele caiu de bruços, a dor cruzando seu corpo como um choque. O aterrorizante terremoto de caos virou seu mundo de cabeça para baixo. Ele se levantou, tonto, e viu Ana se arrastando para ele. Ricardo, está tudo desmoronando, nós precisamos sair. A urgência em sua voz era palpável, mas ainda havia uma questão no ar. Jéssica. O que havia acontecido com ela foi quando Ricardo percebeu. Nas mãos de Jéssica estava aquele bilhete. Este é o meu legado. Ele precisava saber o que estava escrito. Mas enquanto isso, a fumaça crescia ao seu redor, subindo como demônios em uma tempestade. Ele olhou para Ana, o rosto suado e os olhos arregalados. Ela hesitou e a tensão entre eles aumentou. Ricardo, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O legado dela é sobre quem você é. O que? Ele estava prestes a perguntar, mas antes que o fizesse, a estrutura do prédio tremeu novamente. Mas agora, uma luz brilhante cortou a escuridão. Vindo de uma porta nos fundos, surgia uma figura familiar. Um homem que ele conhecia muito bem, seu pai, Ricardo. A voz dele soou como um eco distante, mas o olhar dele havia uma mistura de alívio e desespero. Você precisa saber, Jéssica é sua irmã. O tempo parou. O mundo ao redor dele desapareceu. O que significava aquilo? Ele sentiu seu corpo tremer. A cada palavra que seu pai dizia, as peças do quebra-cabeça estavam se montando de um jeito que ele nunca poderia imaginar. A cidade estava em chamas ao redor deles, mas a verdadeira luta estava dentro dele. Como isso era possível? Mas antes que ele pudesse processar a revelação, um outro som cortou a sala. Era um alarme, um aviso de evacuação. A multidão estava em frenesi e a fumaça agora tomava conta de tudo. Jéssica, ele precisava encontrá-la. Mas pai, como isso é possível? Por que você nunca me contou? A sede de resposta queimava em sua garganta. Eu não tinha escolha. Sua mãe, ela fez um acordo para manter vocês afastados. A vida da Jéssica estava em perigo desde o dia em que nasceu. O legado que você busca conecta a tudo isso. A voz do pai era cheia de urgência e ao mesmo tempo uma tristeza profunda. Mais segredos, é sempre assim. Ricardo estava à beira do limite. Mas a luz nos olhos do pai fez com que ele piscasse, compreendendo a gravidade da palavra legado. Antes que pudesse perguntar mais, a estrutura começava a ceder ao caos. Você não pode deixar que ela caia. O mundo dela e o seu estão prestes a colidir de forma devastadora. Ricardo não sabia se via seu pai de verdade ou uma projeção de seus medos. Dentro dele, a confusão parecia cada vez mais insuportável. E enquanto a verdade girava em torno deles, um quadro sombrio se formava. Um papel que poderia ter parecido uma história de resiliência agora se tornava uma filosofia mortal. E enquanto o edifício tremeu novamente, a realidade se anunciava. Tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Os gritos de Jéssica ecoavam em sua mente, junto com a revelação de que ele tinha uma irmã. E mais, algo maior estava acontecendo, algo que os ligava a todos. Era o legado, mas que legado era esse? O futuro que Ricardo pensava que tinha estava desmoronando. Ele precisava saber a verdade por trás de tudo isso.
A batalha estava apenas começando, e as consequências dessa revelação se mostrariam ainda mais devastadoras do que ele poderia imaginar. Ricardo ficou paralisado enquanto a imagem de Jéssica na TV começava a falhar. Ele não é quem vocês pensam que é, a verdade é mais sombria. A gritaria ao seu redor aumentava, mas aquelas palavras penetraram profundamente em sua mente, um frio na espinha. O que ela queria dizer? Em um instante ele sentiu que uma rede de segredos estava prestes a ser desvendada. Ana, sem mostrar sinais de parar, gritou novamente: Ricardo, você tem que agir agora. Eles vão tentar derrubá-la. A fumaça densa chegava a arder em seus olhos, mas ele estava fixado na tela, nas palavras de Jéssica. De repente, a imagem estava perfeita novamente e ele a viu se afastar com a multidão. O que estava acontecendo era uma armadilha, então um estrondo fez a estrutura tremer novamente. O chão balançou e Ricardo sentiu seu coração disparar. Todo o prédio parecia estar desmoronando ao seu redor. Em meio ao caos, ele percebeu a figura de seu pai, um homem que ele nunca esperou ver ali, aparecendo atrás da fumaça. Ricardo, a voz dele soou abafada, mas havia um desespero em seus olhos. Você precisa saber, Jéssica não é só sua irmã, ela é também a chave para a verdade sobre sua mãe. O tempo parou. O mundo ao redor dele desapareceu. O que você está falando? Como assim chave? O que você sabe? Ele estava confuso e em choque. Seu pai se aproximou, ofegante. A história dela e tudo o que aconteceu com sua família é muito mais complexo do que imagina. Sua mãe, ele hesitou, como se as palavras fossem veneno em sua boca, sua mãe fez acordos com pessoas poderosas. A vida da Jéssica estava em jogo desde sempre. Ricardo se sentiu tonto, a verdade batendo como um tambor em sua cabeça. Mas ele começou, mas antes que pudesse completar, um clarão iluminou a sala. Ele girou o olhar e viu Jéssica na tela da TV novamente. Mas agora era uma cena assombrosa. Ela estava cercada por um grupo de homens encapuzados em um beco. Eles sorriam de forma ameaçadora. Não. Ricardo gritou, começando a correr na direção da tela, mas a estrutura do prédio ruiu ao seu redor. Ele sentiu um calor intenso e o corpo do pai o puxando para trás. Temos que sair agora. Os olhos de seu pai estavam cheios de pânico. O que vamos descobrir pode mudar tudo, mas não pode ser agora. Eles vêm atrás de você, mas Jéssica. A mente de Ricardo corria, tentando entender tudo, procurando por uma resposta que não vinha. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo eclodiu. Não era apenas um barulho, era como se o chão estivesse se quebrando e uma parte do teto desabou bem ao lado dele. Cuidado, Ana gritou, puxando para longe na última hora. A estrutura estava desmoronando e Ricardo lutava contra o desespero crescente. Ele precisava saber, precisava entender quem eram aqueles encapuzados. E então a imagem na TV cortou novamente e ele viu em close-up um dos homens. Era alguém que ele conhecia, um dos sócios da empresa. A saliva secou em sua garganta. O barulho ao redor dele foi diminuindo enquanto sua mente conectava os pontos. Aquela era uma conspiração não apenas contra Jéssica, mas um plano que envolvia sua própria família. O homem que sempre confiará agora era um dos inimigos. Um sentimento de traição ardia em seu peito. A fumaça estava se espalhando e as paredes tremiam ao redor deles. Ricardo olhou para Ana e seu pai, desesperado. Precisamos salvar Jéssica. Não importa o custo, mas antes que pudesse dar um passo, um grito de dor cortou o ar. Ricardo se virou e viu uma figura familiar, um amigo de infância, caindo sob os escombros. Não. Ele se lançou para a frente, mas tudo virou um turbilhão de fumaça e gritos. O chão cedeu e, antes que pudesse perceber, ele estava caindo. A última coisa que ouviu foi a voz de seu pai gritando seu nome, enquanto escorregava para uma escuridão profunda. O impacto não foi apenas físico, foi um golpe direto à sua alma. O que mais havia sido escondido, ele precisava saber. E nesse momento, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, uma única certeza surgiu. Tudo o que um dia soube faria parte de um quebra-cabeça ainda maior. A verdade estava se aproximando, e seria devastadora. Ricardo ficou paralisado enquanto a imagem de Jéssica na TV começava a falhar. Ele não é quem vocês pensam que é, a verdade é mais sombria. A gritaria ao seu redor aumentava, mas aquelas palavras penetraram profundamente em sua mente, um frio na espinha. O que ela queria dizer? Em um instante, ele sentiu que uma rede de segredos estava prestes a ser desvendada. Ana, sem mostrar sinais de parar, gritou novamente: Ricardo, você tem que agir agora, eles vão tentar derrubá-la. A fumaça densa chegava a arder em seus olhos, mas ele estava fixado na tela, nas palavras de Jéssica. De repente, a imagem estava perfeita novamente e ele a viu se afastar com a multidão. O que estava acontecendo era uma armadilha, então um estrondo fez a estrutura tremer novamente. O chão balançou e Ricardo sentiu seu coração disparar. Todo o prédio parecia estar desmoronando ao seu redor. Em meio ao caos, ele percebeu a figura de seu pai, um homem que ele nunca esperou ver ali,
aparecendo atrás da fumaça. Ricardo! A voz dele soou abafada, mas havia um desespero em seus olhos. Você precisa saber, Jéssica não é só sua irmã, ela é também a chave para a verdade sobre sua mãe. O tempo parou. O mundo ao redor dele desapareceu. O que você está falando? Como assim chave? O que você sabe? Ele estava confuso e em choque. Seu pai se aproximou, ofegante. A história dela e tudo o que aconteceu com sua família é muito mais complexo do que imagina. Sua mãe. Ela fez acordos com pessoas poderosas. A vida da Jéssica estava em jogo desde sempre. Ricardo se sentiu tonto, a verdade batendo como um tambor em sua cabeça. Mas ele começou, mas antes que pudesse completar, um clarão iluminou a sala. Ele girou o olhar e viu Jéssica na tela da TV novamente. Mas agora era uma cena assombrosa. Ela estava cercada por um grupo de homens encapuzados em um beco. Eles sorriam de forma ameaçadora. Não! Ricardo gritou, começando a correr na direção da tela, mas a estrutura do prédio ruiu ao seu redor. Ele sentiu um calor intenso e o corpo do pai o puxando para trás. Temos que sair agora. Os olhos de seu pai estavam cheios de pânico. O que vamos descobrir pode mudar tudo, mas não pode ser agora. Eles vêm atrás de você, mas Jéssica. A mente de Ricardo corria, tentando entender tudo, procurando por uma resposta que não vinha. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo eclodiu. Não era apenas um barulho, era como se o chão estivesse se quebrando e uma parte do teto desabou bem ao lado dele. Cuidado! Ana gritou, puxando para longe na última hora. A estrutura estava desmoronando e Ricardo lutava contra o desespero crescente. Ele precisava saber, precisava entender quem eram aqueles encapuzados. E então a imagem na TV cortou novamente e ele viu em close um dos homens. Era alguém que ele conhecia, um dos sócios da empresa. A saliva secou em sua garganta. O barulho ao redor dele foi diminuindo enquanto sua mente conectava os pontos. Aquela era uma conspiração não apenas contra Jéssica, mas um plano que envolvia sua própria família. O homem que sempre confiará agora era um dos inimigos. Um sentimento de traição ardia em seu peito. A fumaça estava se espalhando e as paredes tremiam ao redor deles. Ricardo olhou para Ana e seu pai, desesperado. Precisamos salvar Jéssica. Não importa o custo, mas antes que pudesse dar um passo, um grito de dor cortou o ar. Ele se virou e viu uma figura familiar, um amigo de infância, caindo sob os escombros. Não, ele se lançou para a frente, mas tudo virou um turbilhão de fumaça e gritos. O chão cedeu e antes que pudesse perceber, ele estava caindo. A última coisa que ouviu foi a voz de seu pai gritando seu nome, enquanto escorregava para uma escuridão profunda. Nesse momento de desespero, algo extraordinário aconteceu. Mesmo na penumbra, Ricardo percebeu uma luz pulsante ao seu redor. Ele estava começando a acordar em um lugar estranho, cercado por sombras que pareciam dançar. Você terá que fazer uma escolha, Ricardo, disse uma voz suave. Ele virou-se e viu Jéssica, não mais uma jovem sem teto, mas brilhando com uma luz sobrenatural. Você não sabe a verdade ainda. A sua vida, os seus segredos, tudo o que você acreditou ser realidade, está prestes a ser desfeito. Você está no centro de tudo isso. Ele mal conseguiu processar suas palavras. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Jéssica sorriu de uma forma que era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Você é parte de algo maior, sempre foi. A luta que vivemos não é apenas sobre nós, mas sobre um legado que transcende gerações. E então, em um estalar de dedos, ela desapareceu. Um vórtice de luz e escuridão envolveu Ricardo, e ele se viu de volta em seus pés, o prédio agora em ruínas ao fundo, cercado por um mar de pessoas confusas e apavoradas. A mente dele estava girando, o que acabara de acontecer e o que mais Jéssica sabia. Ela não pode ser só uma menina, pode? Um pensamento horrendo invadiu sua mente. O que mais eu estou prestes a descobrir? E ao olhar ao seu redor, viu a mesma figura do sócio que reconhecera, agora com um olhar assustado. O que ele não estava contando? As perguntas ecoavam na cabeça de Ricardo, e enquanto a fumaça se dissipava, um único pensamento dominava. Era hora de descobrir a verdade. Ricardo ficou paralisado enquanto a imagem de Jéssica na TV começava a falhar. Ele não é quem vocês pensam que é, a verdade é mais sombria. A gritaria ao seu redor aumentava, mas aquelas palavras penetravam profundamente em sua mente, um frio na espinha. O que ela queria dizer? Em um instante ele sentiu que uma rede de segredos estava prestes a ser desvendada. Ana, sem mostrar sinais de parar, gritou novamente. Ricardo, você tem que agir agora, eles vão tentar derrubá-la. A fumaça escura ardia em seus olhos, mas ele estava hipnotizado pela tela, pelas palavras de Jéssica. De repente, a imagem ficou nítida de novo e ele a viu se afastar da multidão, aflita. O que estava acontecendo era uma armadilha, então um estrondo fez a estrutura do prédio tremer. O chão balançou e Ricardo sentiu seu coração disparar. Todo o prédio parecia desmoronando ao seu redor.
ele viu seu pai, um homem que achou que nunca veria novamente, surgindo entre a fumaça. Ricardo, a voz dele soou abafada, mas havia desespero em seus olhos. Você precisa saber, Jéssica não é apenas sua irmã. Ela é a chave para a verdade sobre sua mãe. O tempo congelou. O mundo ao redor dele desapareceu. O que você está falando? Como assim, chave? O que você sabe? A confusão o envolvia como um manto pesado. Seu pai avançou, ofegante. A história dela é muito mais complexa do que você imagina. Sua mãe, ela fez acordos com poderosos. A vida da Jéssica estava em jogo desde que nasceu. Ricardo se sentiu tonto, como se estivesse prestes a desmaiar. A verdade batia como um tambor em sua cabeça. Mas ele começou, interrompendo sua linha de pensamento, mas antes que pudesse terminar, um clarão iluminou a sala. Ele virou o olhar e viu Jéssica na tela da TV novamente, cercada por homens encapuzados em um beco. Seus rostos eram sombras ameaçadoras. Não. A voz dele ecoou no ar enquanto se virava, a estrutura do prédio tremendo ao seu redor. Seu pai puxou-o para trás. Temos que sair agora, mas Jéssica. A mente dele corria, a adrenalina subindo. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor interveio, como se o chão estivesse se despedaçando e uma parte do teto desabasse perto dele. Cuidado, Ana gritou, puxando para longe no último segundo. A estrutura estava desmoronando e ele estava em choque. Ele precisava saber, precisava entender quem eram aqueles encapuzados. Então, a imagem na TV cortou de novo e ele focou em um close de um dos homens. Era alguém que ele conhecia, um dos sócios da empresa. A saliva secou em sua garganta. O barulho ao redor dele diminuía enquanto sua mente conectava os pontos. Aquela não era uma simples conspiração contra Jéssica, era um plano envolvendo sua própria família. O homem em quem sempre confiou agora parecia ser um inimigo. Um sentimento de traição ardia em seu peito. O pânico se apoderou dele. Ricardo olhou para Ana e seu pai em desespero. Precisamos salvar Jéssica, não importa o custo. Antes que pudesse dar um passo, um grito cortou o ar. Ele se virou e viu um amigo de infância caindo sob os escombros. Não. Ele tentou se lançar para a frente, mas tudo se transformou em uma névoa de fumaça e gritos. E então o chão cedeu. Ele estava caindo em um vazio escuro e, ao mesmo tempo, uma visão horrenda veio à sua mente. No momento em que começava a descer, ele ouviu uma voz feminina, uma voz suave e familiar. Ricardo, tudo está conectado. Você precisa despertar. E em um piscar de olhos ele estava de volta. Tudo ao seu redor era luz e uma sensação quente. Quando finalmente se concentrou, percebeu que não estava mais em pé, mas deitado na cama de um hospital, com uma porta fechada ao fundo. Ele se levantou confuso. O que aconteceu? Olhou ao seu redor e encontrou uma mulher sentada ao seu lado. Era Jéssica, mas ela não parecia mais uma mendiga. Seu olhar estava diferente e seus traços mais definidos. Algo ocorreu a ele, havia entre eles uma conexão que transcende a lógica. Jéssica sorriu, mas havia também um ar de tristeza. Ricardo, você não entende, não é? A verdade sobre nossa mãe e sobre nós, tudo vai mudar. Ele a encarou, perguntas fervilhando em sua mente. O que você sabe, o que está acontecendo aqui, foi quando ela levantou um bilhete. Um bilhete amarelado. Este é o nosso legado. Estamos todos presos em um jogo muito maior, e o que você acha que sabe está prestes a desmoronar. E enquanto a tensão no ar se intensificava, Ricardo percebeu que a traição não estava apenas em quem ele confiava, mas em quem ele pensava que conhecia. A sala tremeu mais uma vez. Sentiu o chão balançar sob seus pés, sob o peso da revelação que mudaria tudo. A última pergunta que ecoou em sua mente foi: até onde ele iria para desvendar essa verdade? E no silêncio pesado que seguiu, uma nova nuvem de incertezas começou a pairar sobre ele. Ricardo olhou para Jéssica, suas palavras ainda ecoando na sua mente. Estamos presos em um jogo muito maior. O coração dele acelerou. O que ela queria dizer? Qual era esse legado que os unia? A sala estava envolta em uma tensão palpável. Jéssica tinha um olhar determinado, mas também um brilho de tristeza que fazia seu coração apertar. Ricardo, precisamos desvendar essa verdade. Não podemos deixar que as mentiras governem nossas vidas. Ele se aproximou dela, sentindo a adrenalina bombear nas veias. Então, onde começamos? A fumaça dançava ao redor deles, mas nada parecia mais urgente do que a missão diante deles. As sombras do passado estavam prestes a serem confrontadas. Enquanto Ricardo e Jéssica se preparavam para confrontar os mistérios ao seu redor, ele se lembrou das palavras do pai e do amigo que acreditava ter perdido. Não podemos deixar que o legado da nossa família seja aquele que os outros decidem por nós. Ele se perguntou se poderia resgatar o passado que também lhe pertencia. Um barulho veio da porta e eles se viraram em uníssono. Era Ana esbaforida, com os olhos arregalados. Precisamos ir agora. O que vem a seguir pode ser fatal. Ricardo só teve tempo de decidir.
Vamos juntos, disse ele, pegando a mão de Jéssica. Eles correram para a saída, cada passo ecoando como um golpe de tambor. O cheiro de fumaça e metal quente preenchia o ar. O que estava em jogo era mais do que apenas suas vidas, era o futuro de tudo que conheciam. Quando chegaram à rua, a cidade parecia um campo de batalha. Pessoas corriam, a multidão estava em frenesi. Jéssica segurou o braço dele com firmeza. Olha. Apontou para um grupo de manifestantes que se reunia em torno de um outdoor que exibia a verdade sobre a empresa de Ricardo. Os rostos estavam cheios de raiva e expectativa. É a chance, ele viu seu rival entre a multidão, aquele sócio que ele havia confiado, discutindo com a polícia, tentando controlar a situação. Ricardo sentiu um nó no estômago. A traição estava ali, palpável. Era a hora de fazer a escolha certa. Vamos, gritou Ricardo, puxando Jéssica em direção à multidão. Ele não sabia o que aconteceria, mas a determinação pesava em seus corações. Precisavam expor a verdade que os ligava e salvar Jéssica mais uma vez. Havia algo de poderoso em se unir àquela jovem que se levantava contra o sistema. Quando se aproximaram, o pânico se transformou em tensão coletiva. Jéssica subiu em uma das estruturas improvisadas e a multidão a seguiu em êxtase. Precisamos da verdade. Suas palavras ressoavam, e naquele momento, Ricardo percebeu que poderiam mudar o mundo juntos. Ricardo se juntou a ela, segurando seu olhar, e juntos enfrentaram aqueles que tentavam silenciá-los. O público começou a se organizar, as vozes se elevando, unindo-se em uma só. E enquanto isso, uma nova esperança renascia. Os homens encapuzados dominaram a cena e Ricardo sentiu o medo no ar. Mas com Jéssica ao seu lado, um novo entendimento crescia dentro dele. Eles não estavam sozinhos. Estamos aqui agora, vamos lutar, Jéssica gritou, a multidão se unindo sob a bandeira da verdade. Mas justo quando a batalha parecia iminente, tudo mudou novamente. Uma explosão estourou atrás deles. Ricardo acordou de súbito, a adrenalina correndo. O que viria a seguir? A eterna luta por justiça nunca termina, mas ele estava preparado para ela. E assim, enquanto corria em direção ao novo horizonte, a sensação de que a história apenas começara queimava em sua alma. Então, minha gente, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, isso alimenta o algoritmo e é super importante para nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como você acha que tudo isso vai acabar. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso, o apoio de vocês é essencial. Não espere nem mais o M segundo para mostrar que é um verdadeiro fã.